você implementou um sistema de controle de projetos, o controle de custos, que você demorava 3 semanas para compilar o resultado do seu projeto, para apresentar ele para o nível executivo e dar reporte de como aquilo lá. Imagina que você agora está fazendo isso em 3 dias. Esse potencial desses 12 dias está sendo aproveitado pela sua corporação? Ou você está contratando as mesmas pessoas, tem os mesmos departamentos, as mesmas lógicas de decisão, enquanto que você já teve ganhos incrementais de produtividade? Qual é o papel das tecnologias digitais na inteligência do ciclo de vida do ativo? Como garantir uma visão integrada, conectando as demandas da operação às demandas do projeto? Hoje vamos conhecer a carreira de um profissional que é uma das principais referências do nosso mercado e que, sobretudo, iniciou sua trajetória como estagiário até ser vice-presidente Latam de uma empresa que é referência e líder global em soluções de realidade digital. Não sai daí, porque nossa conversa vai ser incrível. Eu sou Bruno Amaral e esse é mais um Veroncast. Esta conversa tem o apoio da Veron Institute. Com nossas trilhas de formação, você obtém conhecimentos que vão além da teoria, conectando na prática o que há de mais inovador na indústria da engenharia e construção. O próximo passo da sua carreira te espera na Veron Institute. Seja muito bem-vindo ao Veroncast, o podcast da Veron, que vem falar sobre inovação, melhores práticas em projetos e, sobretudo, como alavancar bons resultados. E hoje temos novidades. Estamos de casa nova na 5ª temporada. Gustavo, seja muito bem-vindo. Obrigado, meu amigo. É isso aí, muito bom. 5ª temporada agora, né? Acho que, de novo, a gente atrás de transformar o mercado, em cima do nosso propósito, trazer novidade, inovação, tecnologia. E eu acho que hoje a gente tem um convidado muito especial, parceiro nosso de longa data. Tenho certeza que o papo vai ser muito bom. E além desse nosso grande parceiro, a gente tem conosco de volta Davi Elio. Que bom te ver, meu amigo. Bom de volta, bom retorno. E começando com grande estilo, né? A 5ª temporada com você, com o Omezano. Omezano, muito obrigado por estar conosco, tá? Seja muito bem-vindo. Apresentar o Omezano antes, né, Gustavo? Acho que é legal falar do Omezano, que ele é o nosso parceiro. Então, o Omezano hoje, né? Ele está como vice-presidente Latam, né? Da Hexagon, falando de inteligência do ciclo de vida do ativo, né? Então, Omezano, muito obrigado pelo convite, né? Por estar aqui conosco. E bora nós? Vamos começar? Bora. Vamos lá. Você trouxe um ponto, né? Acho que é legal recapitular do porquê desse Veroncast, né? O Veroncast, o Davi fala isso muito bem, como que a gente se posiciona sendo essa engrenagem, né? O óleo da engrenagem para fazer a colaboração, trazendo melhoria, trazendo produtividade, repensar, né, o futuro da construção. E quando a gente olha no contexto, né, de repensar o futuro da construção, é muito legal ter você conosco aqui, Omezano, né? E é uma pessoa que desenvolveu uma carreira numa grande multinacional que trabalha em projetos. Então, primeiro, para quem não te conhece, né, se apresenta aí, Omezano. Acho que é legal trazer um pouquinho de quem você é, um pouco da sua trajetória, né? E quem hoje está iniciando uma jornada em engenharia, né, ver os seus passos, sem dúvida, vai ser um direcionador. Legal. Bom, primeiro agradecer o convite. Muito prazer estar aqui com vocês, principalmente inaugurando uma nova temporada, sem né? Dúvida, hein? Isso aí. Esse é um podcast longevo, hein? Muito bom. Boa. Tá certo. Bom, eu sou Rodrigo Omezano, eu estou nessa posição de vice-presidente hoje para um dos braços da Hexagon, né? Que é esse que a gente chama de ALI, de Asset Lifecycle Intelligence. Bom, um pouquinho sobre mim, né? Eu basicamente, eu brinco que eu tive só um emprego nessa vida, né? Assim, eu tive uma empresa que assinou a minha carteira, que hoje em dia é talvez uma coisa meio rara, né? Da gente encontrar no mercado. Eu estou há 17 anos. Fantástico. Vamos dizer, na mesma empresa, embora com sabores diferentes durante esse período, né? Eu comecei como estagiário, então no 4º ano de faculdade, sou formado em Engenharia de Materiais pela Poli, aqui da Escola Politécnica da USP, né? E no 4º ano já entrei no que era a antiga Sysgraph. Sysgraph era um distribuidor da Intergraph, que era a empresa americana que desenvolveu, uma das líderes nessa área de plant design, né? E as duas empresas, tanto a Intergraph quanto a Sysgraph, foram compradas pela Hexagon, que é uma dessas gigantes da área de tecnologia, uma empresa sueca, de capital aberto, listada em bolsa, de Estocolmo. E eu fiz toda a minha carreira, basicamente, desenvolvendo dentro desse ciclo, né? Então, eu comentei como estagiário, depois já dentro do time de vendas, depois acabei passando para a parte de back-office, fui fazer os primeiros atendimentos de conta como account manager,
caí no mercado de mineração, então, vamos dizer assim, a minha vida como vendedor de campo foi durante muitos anos na mineração. Depois veio um período em que eu fui convidado a participar de uma iniciativa muito interessante dentro da Hexagon, que chama Hexagon Ventures, que é como se fosse a incubadora de negócios da Hexagon. Era um grupo corporativo ligado no time de inovação, diretamente lá no CTO da empresa. E foi uma época bem interessante que eu tive a oportunidade de tocar um pequeno negócio na área de construção civil. Um incubado, né? Vamos dizer assim, incubado um negócio e bem interessante como já era um reporte não na região, mas um reporte no corporativo. Foi muito interessante, foi uma primeira experiência de tocar um P&L, uma experiência internacional, porque a gente reportava diretamente lá com Londres. Então foi uma fase bem interessante de aprendizado, de carreira profissional, com formação de gestão, né? Depois disso, passado esse tempo, desincubou, a gente entregou a solução dentro da Hexagon Mining e aí eu voltei a trabalhar na parte do que antigamente era PPM, hoje é a LI, que trata todo esse ciclo de vida dos ativos industriais, já numa posição de gestão como diretor Brasil. Passo a passo aí assumi a liderança da região para a América do Sul e hoje estou responsável pelo time de América Latina, de México até a Patagônia, ajudando a mover aí a tecnologia nos projetos e operações industriais, né? Então esse é vamos dizer, um resumo aí desses 17 anos aí, de que antes tinha cabelo, hoje já não tem tanto cabelo. Acho que eu te conheço desde a época de cabelo, né? Tá certo. Eu tenho umas fotografias que me lembram desse lembranças. Exatamente. Mas foi um tempo muito interessante e ao longo desses anos eu tive a oportunidade, claro, como eu comentei, eu comecei na mineração, até pela minha formação de materiais, lá na Poli era uma MMI, né? Materiais, metais, metalurgia e mineração, então tinha familiaridade, mas o interessante é que nas várias posições que eu participei, eu acabei tocando em muitos mercados, projetos de muitos diferentes mercados e essa é uma grande, acho que talvez uma grande vantagem como profissional de poder ter certos insights cruzados de como que as coisas funcionam, né? Nas diferentes indústrias, né? Então esse Mesa, posso puxar uma pergunta dentro do que você falou da inteligência do ciclo do ativo, né? É uma conversa que, de certa maneira, quando você fala em mineração, energia, ciclo de vida do ativo como um todo, é uma abordagem de legado da engenharia para quem vai operar e manutenir ativos, etc., né? Fala um pouquinho mais sobre o porquê dessa mudança de nome e qual é o propósito desse ajuste aí de estratégia da companhia. Legal. Esse é um bom ponto, né? Quer dizer, quando a fundação, o coração vamos dizer, da onde nasceu esse braço da Hexagon hoje, que era a antiga Intergraph, ela é Intergraph, né? Eram sistemas gráficos, né? Então nasceu quando, vamos dizer, o desafio não era nem o software, era o hardware, né? Para você processar tudo aquilo. Ele brincava que o cara comprava o hardware e levava o software de graça, né? Hoje está talvez até o contrário. Compra o software, hardware hoje já está mais comoditizado, né? Porque realmente, né, cresceu, vamos dizer assim, a digitalização, a automação dos projetos industriais nasce na engenharia, foi daí que veio as demandas iniciais de desenvolvimento. Então, assim, quando você pega esses primeiros softwares de modelagem 3D, né, o PDS, o PDMS, isso é do final dos anos 70, começo dos anos 80, né? A Petrobras já usava software de modelagem 3D no final dos anos 80 aqui no Brasil, né? Então não é um assunto novo, né? Quando a gente fala BIM, etc., na verdade, estamos uns 40 anos, né? O mercado. Eu não, porque eu tenho 40, né? Eu estava nascendo nessa época. O desenvolvimento de maquete é dessa época, né? Dessa época. A gente nem falava em BIM, era falar, PDMS, né? A maquete 3D. Era o Plant Design, né? Plant Design System, né? O PDS, Plant Design System, né? E o que aconteceu ao longo do tempo, né? Quer dizer, isso foi maturando junto com processos, né? O amadurecimento da indústria, foram surgindo vários casos de uso de como que eu posso reaproveitar essas informações que foram nascendo de uma maneira inteligente, quer dizer, uma tecnologia que está, vamos dizer assim, numa etapa acima do que é o CAD 2D ou o desenho puro, vamos colocar assim, né? Como que isso vai gerando casos de uso dali para frente? Então, poxa, a partir do momento que eu tiro lista de material,
eu começo a pensar em como que eu vou comprar aquilo ali. Então, os modelos 3D aperfeiçoaram a parte de especificações, de materiais, etc., para eu poder comprar melhor. Poxa, aí começa a ter os desafios de melhorar a construtibilidade, né? Então, você começa a ter visualização, clash, interferência, simulações em cima do modelo, né? E isso começa a impactar a construção, para comissionamento, você começa a fazer as divisões, sistema, subsistema, etc., para ajudar nisso daí. Isso, muito bem, isso foi gerando uma cadeia de valor cada vez mais puxada e foi enriquecendo o requisito da engenharia. Então, a engenharia foi sendo solicitada cada vez ser mais integrada, mais consistente, para poder entregar isso com mais valor no que vem na frente do processo, né? E, inevitavelmente, chega a fase de operação e manutenção daquele ativo, né? Porque, no final, quando você olha, é claro, varia de ativo para ativo, né? Mas mercado é mercado, mas... O projeto em si, vamos dizer que ele leva 3 anos para você construir a sua planta. Ela vai operar por quanto? 40, 50, 70? Tem refinaria operando 100 anos. Até o recomissionamento dela é impactado nesse cenário. Exatamente. Então, quer dizer, foram surgindo vários casos de uso que vão exigindo, pô, seria legal ter essa informação no modelo, porque quando eu for fazer a manutenção desse equipamento, ou quando eu for fazer uma expansão, já faz o projeto pensando na expansão, poxa, eu já queria ter isso aqui claro para poder dar um segmento aqui. Foram trazendo requisitos. Então, a própria corporação, né, a Hexagon, foi adaptando isso, foi adquirindo soluções, né, o que começou com o modelo 3D nos anos 80, no final dos anos 90, a Hexagon já tinha comprado Materials, né, o Smart Materials, depois desenvolveu o Construction, e comprou o Completions, e foi desenvolvendo uma cadeia de soluções que vai cobrindo todo esse ciclo até, vamos dizer, do projeto lá do FEL1, FEL2, né? Até a operação e manutenção da planta, né? Isso é uma toada, que nos anos mais recentes isso acelerou pelas possibilidades, né? Então, poxa, o buzzword, né, do Digital Twin explodiu por aí, né? Quer dizer, de alguma maneira, tem que pensar também que esses potenciadores do que a gente convencionou da indústria 4.0, que é computação em nuvem, que é conectividade, é IoT, é inteligência artificial, isso amplifica as possibilidades de uso dessas tecnologias iniciais com, vamos dizer, no resto do ciclo de vida do ativo, né? Então, isso acelerou o passo. Mas, de alguma forma, novamente, né, se a gente pega os casos pioneiros aí, você vai ver que no final dos anos 90, a Petrobras já usava esses primeiros modelos, para citar o exemplo do Brasil, né? Já na fase dos ativos operando, né, para fazer projetos de correntes, vamos colocar assim. Né? Ou seja, pensar na visão ponta a ponta, né, do ciclo de vida, desde a engenharia, construção até a operação. Né? Como é que a gente pensa nisso numa visão integrada? Né? A gente está falando mais cedo, talvez ali o backbone operacional. Isso. Olho para o que é naquele processo ponta a ponta e trago a digitalização para transformar esse átomos em bits. Para dar um ponto para a mesa sobre esse ponto, né, da gestão, né, quando a gente olha a gestão do ciclo de ativo, a gente estava falando mais cedo, né, do papel do legado da engenharia digital. Muitas vezes você trazendo a visão da operação, né? Por que muitas vezes, né, essa pessoa da operação ela não está nesse contexto da gestão integrada, ela não está nesse contexto da transformação digital? Como é que vocês enxergam isso hoje? Né? Como é que vocês enxergam a oportunidade que a gente tem de ter um legado da engenharia digital, mas já no momento da concepção de um grande projeto? Vocês veem que a gente tem hoje, né, maturidade para isso? Quais são as oportunidades que a gente tem para seguir nessa... Sim, de alguns cenários que eu vivi, né, como owner, trazer um pouquinho da prática ali do handover para uma operação. Eu lembro que num grande projeto que a gente conduziu em FEL3, quando tivemos capacidade de buscar dados reais de planta e botar em simuladores para melhorar as decisões, se a gente ia ter redundância, se a gente ia ter só um spare parts de um equipamento inteiro reserva, ou ia ter o reserva instalado, etc. Isso dava cenários melhores de rendimento operacional, consequentemente de valor agregado para o ativo lá no final. Quando você traz isso, né, todos os dados históricos de plantas existentes para simulações aqui no início, isso você só consegue viabilizar quando você tem, de fato, uma visão integrada digital. Né? É praticamente impossível você falar hoje em fazer algo desse tipo olhando em analógico, né? Fazendo na conta, fazendo em planilha, etc. Você não vai ter
esses cruzamentos, essas simulações em fluxogramas e diagramas, etc., de forma que te agregue valor à tomada de decisão. Outra coisa que eu sempre escutei meu amigo Ormezano falar, e eu deixo a palavra para ele, né, é que eu sempre fui um crítico da visão de engenharia desenvolvida a partir de desenhos. Né? E quando eu via o handover para operação, né, e por mais que a gente queira falar disso, que a gente avançou muito pouco, porque a cultura ainda é de, poxa, mal as buildar, praticamente imprime tudo, salva PDF, entrega para operação. Outro dia eu estava até conversando com o executivo de uma planta que a gente acabou de fazer handover e estava lá os pentes impressos, né, de fluxogramas, ao invés do... Que é até uma questão cultural, não é somente digital. Acho que tem maturidade tecnológica, só não tem cultura ainda de uso. E eu lembro, né, de um gráfico que o Ormezano me mostrava sobre a perda na transição, né, do projeto para o handover, que acho que é interessante ele trazer a contribuição dele. Bom, eu só posso concordar com mim mesmo aqui, né? Comigo mesmo aqui, né? Já que eu disse, é isso aí. Já que eu disse, vou ter que espontânea pressão aqui, né? Eu vou, antes de eu chegar nesse ponto, só vou voltar rapidamente numa questão da tua pergunta, porque eu quero o seguinte. Eu ainda acho que o que a gente encontra no mercado é uma separação. A gente vê pioneiros que pontualmente conseguem fazer, mas a gente tem as corporações ainda vêm dois grupos bastante separados. O grupo de projetos, de capital, vamos colocar assim, os grupos de operação, responsável por tocar produção, operação daqueles ativos. Embora existam iniciativas, trazer cada vez mais cedo o pessoal de prontidão operacional, enfim, revisar essa informação puxada, né, o que eu preciso, já declarar isso de uma maneira mais antecipada possível. A verdade é que as empresas enfrentam o desafio de conseguir conectar esses dois mundos, né? Que é compreensível, não é fácil mesmo, né? Claro, se fosse fácil, estaria feito. As né? responsabilidades são concorrentes. Porque num projeto, você está lá com o seu investimento aprovado, você tem objetivos muito claros para entregar aquele projeto, né? E você conseguir priorizar um objetivo adicional, que é entregar aquele projeto de uma maneira que opere digitalmente, de uma maneira otimizada, é um desafio adicional que muitas vezes, dentro dos vários conflitantes, né, objetivos que você tem, é um super desafio, não é uma questão simples mesmo, né? E o que acaba acontecendo na prática é isso que o Davi estava comentando, né? Assim, a grande parte dos projetos, né, acaba sendo até, vamos dizer, os grandes projetos, pelo menos, né? Hoje em dia é difícil você imaginar um grande projeto que já não usa um certo arcabouço digital de soluções de engenharia, de suprimentos, de construção, que vamos dizer assim, comparado com o que foi 10 anos atrás ou 15 anos atrás, a gente já, obviamente, vê evolução. Mas o handover ainda realmente é um desafio, que normalmente acontece é isso, né? Quer dizer, chega no fim do projeto, fez um super modelo, fez PNIDs inteligentes, você tem uma base de simulações de construção, etc., de entendimento daquilo que está construído, e por questões desde não ser, vamos dizer assim, pensado de como isso tem que ser entregue ou contratado daquela maneira, que leva até depois num outro ponto que é uma questão, inclusive, da disputa do dado, né? Hoje em dia, quem é o dono daquela informação? Perfeito. Sou eu que contratei, mas você não me pediu assim, eu te entreguei, você pediu informação, eu te entreguei esse monte de PDF, tá tudo aí, você pode operar com esse negócio, não pode, você sempre operou com esses PDFs. Pô, mas eu quero fazer, mas você não contratou isso daqui. Então, como é que eu trago inteligência para o processo se eu não tenho dado, né? Exato, e esse é uma das fronteiras que a gente vai ver ao longo dos próximos anos, que é essa disputa do dado. Cada vez mais os operadores enxergam esse benefício de, durante o projeto e após o projeto, terem vamos dizer assim, a posse ou poder acessar de uma maneira aberta esses dados. Por outro lado, você tem quem gera ou produz esses dados, que a maneira como ele gera ou ele produz, inclusive, resulta numa diferenciação da oferta dele. Então, se você tem você é uma contratada digitalizada, avançada, e você tem métodos para fazer aquilo, te diferencia. Então, fica
Fica uma disputa do dado, isso acontece em várias indústrias, né? Desde quando ele pede seu CPF na farmácia, né? Sim, fala, pô, ele tá querendo meu dado aqui pra quê, né? Desde o B2C, né? O dado é o novo ouro, né? Exato. O novo ouro agora são os dados. E vai chegar isso no projeto de capital. Isso vem evoluindo, né? E cada vez mais você vê essas barreiras. Pô, mas queria que você me entregasse isso desse jeito pra eu aproveitar. Ah, mas isso aí, cara, você não... Deixa eu ler aqui, não tá tão claro assim. Só para fazer uma conexão também do que a gente estava conversando, né? Quando a gente pensa nesses projetos mais colaborativos, perfeito. Eu vejo avanços, né? Até estava acompanhando, por exemplo, o projeto lá do pessoal da Hydro, né? Do IPD, etc. Pô, nota 10. E eu fico pensando, bom, quando que esse nível de colaboração vai alcançar a camada tecnológica, a camada de dados? Pô, quer dizer, a gente faz, vamos fazer aqui, eu não vou dizer o Open Book, mas uma participação mais aberta de resolução de certos problemas. E a questão tecnológica continua sendo tipo, olha, se eu escrever uma vírgula a mais ou a menos, isso está valendo para eu te entregar essa informação ou não? Você vai me pagar por essa informação? Eu investir em scanner para conseguir escanear isso e trazer. Isso está dentro do nosso acordo ou não está? Né? Então, são alguns aspectos, mas dei uma viajada aqui, mas resumidamente eu acho que nessa questão do handover, avançamos, tem um norte, existem dificuldades organizacionais para que isso dê um salto tecnológico, e existe uma questão da própria governança da informação, que no final do projeto entra aquele ponto, isso é meu, isso é seu, isso é nosso, Sim. de quem que é isso, né? E por isso essa dificuldade, e a planta tem que partir. Então faz o seguinte, amigo, não vai dar tempo de a gente discutir isso agora. Corta tudo os PDFs aí, me manda os databooks de tudo aí. Tá ótimo, cara, vambora. pau, vamos pra cima. Ô Mesano, você falou sobre os dois grupos, né? Projetos e operação e a dificuldade de conexão entre eles, enfim. E no mercado internacional? Você que tem contato com a América Latina e também fora, como é que você vê? É muito diferente? É mais ou menos a mesma coisa? A gente estava conversando anteriormente, né? Antes de começar o nosso papo aqui, das forças das EPCistas, de que, de certa forma, elas conseguem ter mais punch e influenciar mais o mercado. Traz para a gente como é que é o cenário exterior. Correto. A minha percepção, né, desses anos de casa aqui, também assim por participar dos vários eventos que a Hexagon promove, globais, etc., minha percepção é assim, os grandes mercados, vou dizer aqui Estados Unidos, Canadá, Europa, parte da Ásia, a proporção de tamanho entre a empresa EPCista ou a contratada e o contratante, o owner operator, ela é bem diferente do que a gente vê nos mercados latinos, ou para parte dos mercados latinos. Os mercados latinos, em geral, cresceram dentro de uma grande empresa. Então, o setor de óleo e gás nos países latinos tem claramente uma predominância de uma empresa. Mineração não é muito diferente, é um pouco, talvez um pouco mais fragmentado, mas também não é tão diferente você fugir de 2 ou 3 players. Dos formadores de mercado, né? Os formadores de mercado, geradores de demanda, os grandes investidores, CAPEX, né? Enquanto lá fora, isso é muito mais espalhado. As grandes EPCistas também envolvem questão de modelo de contratação, entre outros temas, né? Mas as grandes EPCistas são grandes EPCistas que muitas vezes têm capital aberto em bolsa. São empresas que não é incomum você encontrar que elas são maiores que os contratantes dela. Perfeito. Então, a hora que essas grandes empresas chegam para fazer uma negociação nesses vários temas de colaboração, de contrato colaborativo, de métodos, processos e de tecnologias, a discussão é levada num outro caminho, né? Isso por um lado. Então, nos mercados latinos, o que a gente observa é muito esse modelo de ecossistema. Então, você tem um operador, um grande contratante no mercado, e ele, de certa forma, influenciou tão profundamente esse mercado pelo modelo de contratação dele, pela fome ou não tanta fome de inovação, que acaba que se criam camadas de ecossistemas em volta desses grandes operadores. Então, talvez essa seja a diferença. Então, no mercado latino, a grande tração para inovação, em projeto de capital, parte do owner operator. Enquanto mundialmente, né, para todas as grandes fornecedoras de tecnologia, isso não é só na Hexagon, né, meus pares concorrentes, são
parte grande vamos dizer assim, de quem consome o que a gente produz ou direciona, está nos EPCistas globais, porque são eles que vão levando à frente, né? Isso daí. E aqui na América Latina, basicamente, depende da gente ter esses operadores, os owners, conscientes de que, inclusive o modelo de contratação acaba fragmentado, conscientes de que eu tenho que concatenar toda a cadeia para obter o mesmo ganho que um EPCista lá fora faz de uma maneira mais linear, né? Então, na prática, em muitos tipos de owners, etc., aqui na América Latina, eles acabam tendo equipes que são ou deveriam se comportar como os EPCistas de seus projetos, né? Na prática seria isso. Acaba fazendo funções de integração, sobretudo, né? De orquestração. Se eu contrato só a engenharia, eu preciso garantir que os entregáveis que eu estou contratando sejam consumidos da melhor forma possível. Eu tenho que se envolver no ganho de produtividade da cadeia. Perfeito. E isso é um desafio a mais. Então, além deles terem os desafios de projetos tradicionais, eles têm que ter equipes que ajudem a orquestrar pensando na tecnologia, esse fluxo da informação partindo. E aí, quando a gente pensa nesse dado, né, a gente falando de inteligência do ciclo de ativo, a gente está falando mais cedo, né? É um mercado muito segmentado pelo modelo de contratação, né? Então, você tem muitas empresas nichadas dentro de engenharia, dentro de construção, dentro de montagem, cada um atuando em nicho. E aí, quando você trouxe que a gente tem um desafio olhando projetos e operação, e o dado ele é uma palavra-chave, e eu tenho N stakeholders, isso torna ainda um pouco mais complexo, né? Então, isso torna um pouco mais difícil. Só que eu queria trazer um lado positivo para isso, né? Então, olhando até um pouco do papel Verum, né, enquanto ser esse óleo da engrenagem, e aí conectando tecnologia e processo. Qual que é o papel da gestão integrada? E aí, quando a gente olha aí, né, e governança colaborativa, nesse casamento entre olhar para uma solução digital, uma visão ponta a ponta, trazer esse dado, fomentando a colaboração, mas garantindo que esse cara da operação também está dando input para a engenharia, e a gente até falou mais cedo, né? Essas grandes EPCistas, ela tem ali um enfoque muito grande na engenharia de valor no começo. Qual que é o papel da gestão integrada nesse contexto? O que vocês entendem? Vou trazer um contexto legal. Assim, eu e Gustavo já trabalhamos em EPCista, né? E sabemos que a simples contratação de uma EPCista não resolve as dores de integração e colaboração em projetos, né? Assim como você tem desafios em qualquer empresa, onde a integração, estava até assistindo outro dia uma palestra de um executivo falando sobre IA, né, que a IA vem para facilitar ou para contribuir, dar a parcela dela de contribuição para que as empresas foquem não somente na maior eficiência, né, das partes dela, dos silos onde elas operam, e sim na melhor eficácia para a entrega de valor para a organização. Em projetos não muda, né? O desafio é que a gente tem sim que ter um olhar para engenharia, para fornecimento, para construção, mas o grande desafio de um projeto é olhar as decisões que precisam ser tomadas sobre a ótica do melhor do todo, do melhor do projeto, né? E isso além de uma cultura, né? Aí você pode discutir organizações ágeis, com equipes multidisciplinares, focadas em missões. Você vê que já tem modelos aí para serem implementados, que a gente vê bem-sucedidos sobre uma ótica cultural, né, da gestão. Então, essa parte da gestão integrada tem um papel super relevante neste sentido, né? Quando você olha para esse espectro, dentro do ambiente que o Ormezano estava falando, como predominante de grandes operadores, né? Tendo que ser exercer esse papel de EPCista ou de integrador, né? A palavra colaboração surge com mais peso ainda. Não que colaboração não seja um desafio para empresas EPCistas, porque no final das contas cada um está ali no dia a dia querendo ser eficiente naquilo que tem que entregar, e o desafio da integração ele existe de toda maneira, mesmo estando somente uma empresa. Mas quando você tem um operador contratando bilateralmente engenharia, fornecedores de equipamentos e materiais, construtoras, comissionadoras, esse papel de integração e colaboração com o ambiente externo ou com os seus parceiros, né, que assim a gente vai discutir culturas adversariais versus de colaboração aqui também, né, é um grande desafio. E aí quando a gente olha, né, em termos de ambiente digital, eu não consigo conceber, né, BIM ou engenharia digital, seja lá o termo que a gente queira dar,
se a gente não tiver um ambiente de colaboração. Muito em linha do que o Romesano falou. Quanto que vale o dado? Na prática, o dado vale o quanto que ele te ajuda a melhores tomadas de decisão para cumprir o objetivo do projeto. Mas se eu tenho uma relação adversarial, e aí estou falando lá do lado cultural, quanto que os processos e a tecnologia vão suportar algo que, na verdade, tem por essência a cultura adversarial? Percebe? Então, a mudança para mim, para a gente chegar no legado digital, ela passa, sim, por desafios de cultura e de processos digitalizáveis. Não sei o que você vê aí, Romesa, mas essa é a minha visão. Eu concordo, eu enxergo isso. Eu complementaria, para não ser repetitivo, mas complementaria que, inclusive, quando a gente olha assim, até lá fora, por exemplo, onde que as EPCistas, né, que em geral estão mais envolvidas nessa orquestração do que o owner lá fora, elas estão fazendo, elas estão chegando cada vez mais para dentro da operação. Então, perfeito. Cada vez mais elas estão... não é que eu entreguei o projeto, eu opero contigo mais um pedaço. A visão do parceiro do operador, né? Exatamente, para fazer... Negócio, pro business. Porque é uma forma que os contratantes enxergaram de, inclusive, falar, opa, então vem cá, já vamos conectar uma pontinha a mais, e mais uma, e cada vez está mais envolvido nisso, né? Que coincide, né, com uma outra visão, né, pela dinâmica de mercado, mas com o mesmo objetivo. Perfeito. Que é conseguir reaproveitar de uma maneira mais integral isso lá na frente do projeto, né? Então, agora, tem também um ponto que eu acho que é importante, porque quando a gente fala do ambiente colaborativo integrado, talvez quem está nos escutando aqui pode enxergar um pouco como uma panaceia. Utopia, quase. Romântico, tá muito legal, mas, cara, não é para mim. Na prática, isso é muito longe. E é importante a gente ter uma ideia, tal como, por exemplo, no IPD ou similares, né? Quando a gente pensa nos modelos colaborativos, não é 0 ou 100. É 0, é 10, é 15, é 25, né? É 35, é 50. E a digitalização, ela também tem esse ciclo. Então, quer dizer, se você conseguiu estabelecer um bom processo de contratação de engenharia digital, excelente. Você deu um ótimo primeiro passo, você já está garantindo uma lista de material mais apurada, você vai comprar melhor, você já vai ter consistência no que você está gerando de informação para construção, você vai poder fazer uma simulação 4D simples. Né? É isso. Então você já consegue dar esse passo. Poxa, aí agora eu tenho um outro sistema que se integra com um sistema de controle de materiais. Opa, excelente. Perfeito, Você já deu do 15, já foi para o 25. Eu tenho agora um sistema de gestão de obra. Opa, e esse é um passo a passo. Colocando ferramentas colaborativas, né? Se a gente for ver, eu acho que esse podcast traz isso, né? A tentativa de transformar o mercado e trazer uma outra visão. Mas a Verum, há 7 anos atrás, trazendo o AWP, influenciando o BIM, na verdade, são todos métodos que favorecem a colaboração. O Lean Construction e etc., o LPS, ou seja, é tudo uma forma de integrar mais as pessoas que elas consigam ajudar o próximo, ajudar outra pessoa de forma que o objetivo final, como o Davi disse, é a entrega do projeto, não é o sucesso de cada uma das áreas. Então, acho que é muito isso. Como que a gente evolui devagar, né? Mas evolui passo a passo em termos de melhoria de colaboração. E Gustavo, só puxar o gancho aqui do que o Gustavo trouxe, quando a gente fala assim, né, até o nome da nossa empresa, Parceiros de Verdade, tinha esse contexto de criar esse ambiente de colaboração, né? Mas quando a gente fala em colaboração, a gente não está falando em abraçar a árvore na alegria e na tristeza, não sei o que. Não, talvez é uma relação muito mais madura do que aquela que o contrato te protege. Sim. Né? É uma relação que requer comprometimento entre as partes com um objetivo comum. Isso é muito mais difícil de ser adquirido. É para profissionais muito mais maduros, ou seja, para pessoas e empresas muito mais maduras conduzirem projetos dessa forma. Né? É óbvio que a gente pode discutir aqui, né, pelos históricos que a gente tem, não somente, né, dos últimos anos aí de país, etc., o quanto que a gente pode, de fato, ter relações empresariais de confiança. Né? Ela é uma base para que isso daqui aconteça, uma relação madura. Mas, de fato, a gente não está falando, quando a gente fala de colaboração, de somos amiguinhos aqui e boa. Não, existe um comprometimento entre as partes muito maior com o objetivo final do projeto. Legal.
Trazendo um contexto agora até do lado humano, né? Então a gente falou, né? Só pra gente recapitular, a gente falou um pouquinho do que é, né? Gestão do ciclo de vida no ativo, trazendo inteligência. A gente trouxe o papel, né? Você acabou de trazer aqui o papel da operação para esse contexto, pensar em engenharia, né? O Davi trouxe muito bem essa visão ponta a ponta do processo. Eu acho que o legal que você trouxe aqui agora, né? A gente pensar que sim, a gente já teve resultado. Sim, a gente tem evoluções, a gente conseguiu pagar essa ciclos de melhoria. Mas olhando para o lado humano, né? Quando a gente fala de transformação, a gente transforma pessoas que vão transformar ali negócios. Como que está o lado humano nessa equação quando a gente olha a inteligência circulativa? A gente está preparando nossas lideranças, a gente está preparando nossos times para ter essa mentalidade, não só na visão de colaboração, mas como que esse dado vai trazer uma informação para uma tomada de decisão para eu trazer inteligência para o negócio. Então, como é que está esse lado humano da equação na transformação cultural, mas também olhando não só o lado romântico, mas o lado prático? Como é que você enxerga isso, Almezano? Depois queria, né, a visão de vocês dois também para a gente trazer esse lado para a mesa. Boa. Bom, me passam diferentes ideias aqui, né? Vamos tentar organizar as ideias aqui rapidamente. A primeira delas, eu acho assim que talvez alguns estejam familiarizados com aquela curva do hype do Gartner, né? Sim. Você tem uma tecnologia muito inovadora, ela vira um buzzword, depois todo mundo tem um choque de realidade, até que ela chega num platô de produtividade e estabilização, né? Quando a gente pensa em certas tecnologias que estão, principalmente pensando em projeto, né? Pensando num projeto de capital, algumas delas já estão lá na frente, né? Quando estamos falando de plant design, o BIM industrial, né? Que vamos dizer assim, já é uma coisa, como eu comentei, que veio dos anos 80 e pouco a pouco está chegando. O pessoal já sabe, de alguma maneira, tratar isso. É difícil você imaginar um grande projeto hoje que não use isso. Então, para o tomador de decisão, essa é uma decisão mais fácil. Por quê? Estou apostando numa coisa de alta produtividade, de baixo risco, ou seja, até que pensando no investimento tecnológico, é uma decisão de menor risco. Então, se você é um decisor e você ainda está com medo de fazer o seu projeto em 3D, temos um problema. Temos um problema, porque isso já não estamos falando de implementar uma coisa super tecnológica hoje, né? E a depender do ponto onde você está, isso toma maior ou menor risco de você investir naquilo, depende muito da capacidade da sua corporação de absorver certos riscos de inovação, né? Se você tem uma recorrência de projetos e você quer apostar um deles, é uma coisa. A coisa é você tem 2 projetos, você apostar, tem backlog, isso uma outra coisa. Então, o lado humano da tomada de decisão para ir com uma tecnologia mais ou menos disruptiva passa também pela madureza, não, né? Maturidade da organização. Da organização e daquela tecnologia no mercado. Então, isso é uma influência do lado humano nos vários níveis de quem toma a decisão e mesmo do corpo que aplica aquilo com relação a como enfrenta determinado ponto, né? Então, acho que esse é um ponto. Outro ponto que tem que pensar também é assim, várias ferramentas ao longo desses anos foram dando produtividade, mesmo que sejam produtividades locais, não sistêmicas, vão possuir produtividades nas suas áreas. E talvez o grande ponto a pensar é assim, essa produtividade potencial foi capturada? O tempo que você economizou, vou dar um exemplo, você implementou um sistema de controle de projetos, o controle de custos, que você demorava 3 semanas para compilar o resultado do seu projeto, para apresentar ele para o nível executivo e dar reporte de como aquilo lá. Imagina que você agora está fazendo isso em 3 dias. Esse potencial desses 12 dias está sendo aproveitado pela sua corporação? Ou você está contratando as mesmas pessoas, tem os mesmos departamentos, as mesmas lógicas de decisão, enquanto que você já teve ganhos incrementais de produtividade? Eu, olhando hoje, eu fico com uma certa dúvida se esses ganhos estão sendo plenamente capturados, ou se essas pessoas que estavam lá marretando o dado. Hoje você está trocando, não a pessoa, mas a lógica de marretar para fazer uma análise mais apurada. Você está avaliando como os seus fornecedores estão trabalhando nesse ambiente, o que dá para fazer de diferente. Tenho dúvidas. Então, só para pôr um salzinho de uma perspectiva diferente, né? Eu acho que tem esses 2 pontos que eu traria na mesa, né? Um é a dificuldade da tomada de decisão versus maturidade da tecnologia, e o outro se ou quando
isso gera o ganho de produtividade, isso está sendo aproveitado. A captura de valor. E isso não é uma missão única de quem teve o saving, né? Quem conseguiu, mas é sistêmica. É minha, da Hexacom, é de vocês, da Vero, é dos contratantes. Falar, poxa, mudou? Como é que você tira o máximo dessa mudança? Já é difícil fazer a mudança. Quando você conseguiu mudar um processo, automatizar ele, você está tirando o máximo disso daí, você passou da arrebentação, cara, vamos surfar bem esse negócio. É o nome, né? Inteligência, né? Trazer inteligência para o ciclo de vida do ativo, né? Será que a gente está trazendo inteligência? Boa provocação. Agora, o que você falou do primeiro ponto, da oportunidade versus risco, né? Por outro lado, aonde tem mais risco de implementação de tecnologia, tem mais oportunidade, né? Então, dificilmente você com a adoção de ações que já estejam segmentadas, né, estabilizadas, você vai ter um incremento muito grande de resultado. Você vai ter um incremento marginal ali, etc. Ou seja, as grandes evoluções terão que vir com tecnologias novas, etc. E aí talvez que esteja a oportunidade. Eu concordo. Eu acho que a gente vai ver isso talvez um pouco mais acentuado em algumas áreas nesses próximos anos, né? Quando a gente pensa, puxa, o que é o uso de inteligência artificial, ou esses habilitadores que eu comentei de indústria 4.0, que ainda são parcialmente conectividade, nem todo lugar tem conectividade, né? Quando a gente pensa em IoT, nem tudo está conectado. Trazer sensores para as plantas. Nem tudo está assim ainda, mas esse é um dos grandes paradigmas aí, da minha grande curiosidade pessoal, né? De profissional, de ver como isso vai evoluir. Mas eu fico pensando muito nisso, né? Quer dizer, imagina essas empresas que têm esse potencial de conseguir entrar mais cedo no mundo digital, conseguir capturar essa informação mais cedo e usar isso em benefício para o futuro. Isso vai ser uma alavanca que pode gerar uma disrupção mesmo de mercado. Imagina, tem um projeto aí de uma EPCista aí estrangeira que eles estão fazendo isso, uma iniciativa corporativa sistêmica, que eles estão juntando dados dos últimos várias décadas de projetos que já eram digitalizados e estão preparando como se fossem módulos de tomada de decisão para falar assim, num próximo projeto de uma planta, sei lá do que, de amônia, de não sei o que. Qual que é a melhor abordagem? Melhor abordagem é propor um EPC, um EPCM. A proposta, melhor abordagem é eu tomar tal parte do projeto, subcontratar outra parte. Imagina isso no tempo. Imagina você agora vai contratar uma nova planta. Chega o cara e fala assim, não, tem um sistema aqui, cara, que está calibrado há 40 anos com dados. Sim. E ele me disse que esse aqui é o melhor para o seu projeto. Você vai contratar o projeto. Você vai falar, cara, vou acreditar aqui no Ormezano, que trouxe dado, cara, de 40 anos para contratar. Isso aqui deve estar super otimizado. Ou vou contratar aqui a Davi Engenharia, que, cara, o cara fez a conta na planilha com o mesmo fator que ele usava nos anos 2000 para contratar aquilo ali. Isso vai gerar pode abrir a boca do jacaré de falar assim, cara, todo mundo vai querer contratar. Claro. Isso retroalimenta a máquina. Quanto mais você contratou, mais dado ele tem. Então, assim, pode existir uma tendência de uma certa disrupção no mundo de projetos, né? De que quem tem recorrência de contratação vai conseguir acertar muito mais. Tá tendo dado, né? Para ter inteligência. Tá tendo dado, cara. E ele vai acertar muito mais do que aquele que faz esporádico. E isso vai abrir um gap de produtividade, de resultado, que pode ser, assim, movimentar indústrias, né? De engenharia, construção, contratação de projetos. Legal. Olha que interessante, Ormeza. Você foi falando, a gente vai se empolgando, né? Visualizando esse cenário, né? E uma das discussões que a gente tem fortemente com o mercado, o Bruno acompanha, na verdade ele promove muito esse debate, né, em termos de desafios para a engenharia, ainda mais em operadores que muitas vezes têm os desafios de áreas remotas, etc. Né, a gente tem uma questão de êxodo de talentos da engenharia. Né? Então a gente tem um cenário em que a tecnologia deve trazer sua parcela de contribuição, mas os grandes talentos hoje, inclusive os que se formam muitas vezes em engenharia nas faculdades, migram para outros setores, financeiro, tecnológico, etc. Né? Até porque, até conversando com executivos, né, Bruno, operadores, eles enxergam claramente, assim, a carreira, né, do engenheiro, botina, capacete, em área remota, ela é 10 vezes menos sexy do que outras carreiras, né? Inclusive aqui, que vos trouxe até aqui, né? Tecnológica, né? Isso não precisa ter dúvida. Então, assim, como que a gente traz
para esse engenheiro que está começando, que é um talento, que, poxa, quer se desenvolver, né, nesse mundo, um ambiente propício para que ele se engaje e se comprometa com o futuro da engenharia. É só se a gente trouxer esse conceito de propósito. As pessoas cada vez mais trabalham por um propósito. Então, se a gente consegue apontar, né, que ele não está ali para fazer um desenho, que ele não está ali para fabricar uma peça, que ele não está ali para construir 1 metro cúbico, sim para ele deixar um projeto que tem um valor social, tem um valor econômico, tem um valor, né, para o país de XYZ, a gente consegue conectar ele para e que tem, né, um conceito de trabalho mais colaborativo, mais alinhado com o que ele entende de mundo, certamente a gente consegue virar essa chave que eu entendo que é super relevante para o sucesso dos desafios que a gente tem, não só de projeto de capital, como de infraestrutura também. Show de bola. Isso eu acho que é um pouco... isso acontece no mercado B2C também, assim, um pouco... Que é a questão da experiência, né? Então, durante muito tempo, né, a questão era ter, né? Tenho esse carro, tenho isso daqui. E hoje em dia, cada vez mais você vê a migração da experiência. Puxa, eu viajei para a Itália e pilotei uma Ferrari. Não preciso ter a Ferrari, mas quando eu viajei para... Tive a experiência de ter uma Ferrari. Pilotei essa Ferrari. A experiência de viajar de balão. Não preciso ser sócio de uma empresa de balão, mas de vez em quando eu viajar de balão é legal. O projeto de capital talvez seja isso. Uma baita experiência. Uma experiência de vida que você vai contar para os seus netos. Tive lá, tive ali, fiz isso, fiz aquilo. Talvez um pouco do enamorar da nova geração, que é uma geração que está voltada na experiência, é que quem já está no jogo traduza isso como uma experiência de vida enriquecedora. Perfeito. Legal. Eu acho que isso pode ser um fator para assim, contar, né? No final do dia todo mundo é contador de história, né? É contar boas histórias cativantes, né? Que correlacionem, vamos dizer, o espírito do tempo dessa nova geração, porque é um espírito do tempo diferente, a próxima vai ter um outro, vai ter outro, com essa questão da experiência, da oportunidade que talvez você não vai ter 2 ou 3, né? E não vai dar para motivar essa galera nativo digital imprimindo pente de A0 de fluxograma, né? Exatamente. E esse é outro ponto. As próprias operações remotas, né, ao longo do tempo, elas vão ganhando certos braços tecnológicos. Poxa, hoje talvez não seja loucura você pensar que tem um drone, que tem o cachorrinho com scanner em cima. Talvez seja no meu escritório, que você não vai ter, mas se você for numa planta, num lugar mais remoto, pela natureza daquilo, vai ter certas tecnologias aplicadas que resolvem. Talvez mais legal a chance de você ser um operador de drone, se você quiser ser. Mais fácil você estar lá em Carajás e fazer um desse do que você fazer aqui na Faria Lima. Perfeito. E o copo tá cheio, né? Porque a gente tá falando nesse podcast sobre inteligência artificial da ativa, ou seja, trazendo, aportando tecnologia. Ela é evolutiva. Tem bastante oportunidade na mesa pra gente fazer essa transformação digital. A gente já tá fazendo. Acho que a gente olhar isso com um copo positivo, né? A gente já tá fazendo. Se a gente olhar para 20 anos atrás, você falou um pouco da retrospectiva aqui, a gente tem, né, passos que a gente já deu. E sem dúvida essa nova geração tem novas perspectivas. Então acho que sim, temos o copo cheio sim para trazer. Gustavo, bom, o papo tá bom, né? Já estouramos o nosso tempo. Acho que daria para ficar falando com o Ormezano aqui por mais 1 hora tranquilamente, puxando já assunto. Bem, né? Pois é. Mas infelizmente vencemos o nosso tempo. Eu vou, antes de passar a bola para o Ormezano para ele fechar, eu vou dar um apanhado do que a gente conversou aqui. Então tivemos com o grande Rodrigo Ormezano, responsável pela divisão de ciclo de vida dos ativos industriais. A gente falou um pouco sobre passado, falou um pouco sobre engenharia, PDMS e tal, como surgiu isso tudo. E que, de certa forma, a gente começou a se questionar como que a gente aproveita as oportunidades, como que a gente aproveita as informações que estavam nessa engenharia, né? E muito vindo da manutenção, ou seja, a manutenção questionando como poderia utilizar essas informações para cuidar do ativo. Falamos das dificuldades no nosso mercado de ter 2 grupos, operação e projeto, ou seja, como que essa conexão é feita, o que a gente pode trazer disso. Da importância dos dados, que cada vez mais isso vai se exacerbar, ou seja, vai estar no nosso dia a dia. Um pouco da visão dos mercados internacionais, como que as EPCistas se comportam e fazem influenciar o mercado. E aí Davi trouxe a questão da colaboração, como que a gente pode fazer um mercado mais colaborativo, como que a gente pode influenciar as pessoas no nosso mercado de trabalho para estar juntos da gente, fazendo a transformação desse mercado e, através disso, potencializando o uso de tecnologia.
Então, resumidamente, em 1 minuto, como diz o nosso amigo lá da Globo. Mas agora eu deixo o Ormezano para fechar esse bate-papo muito, muito prazeroso. Não, sensacional. Poxa, falamos bastante coisa, hein? Passou rápido mesmo, né? Esse foi meia hora, né? Rapaz, assunto denso. Exatamente. Bom tá com gente boa. Não, assim, para fechar, novamente agradecer a oportunidade, foi realmente muito bacana. Eu tô nessa indústria vital aí há tantos anos. Esse é um tema que, se realmente deixasse aqui, a gente almoça aqui, vai longe nesse... Já foi alvo de muitos chopes, inclusive. Exatamente, então já foi muito longe, mas eu concordo, assim, eu acho que é uma área que continua muito empolgante, né? Assim, não tem nada de velho na área, isso que é muito bacana, né? Assim, a Hexagon trabalha num ritmo de aquisição de empresas, etc. Então tem sempre muita novidade, muita coisa bacana chegando. Então, espero, enfim, numa próxima voltar aqui com ainda mais novidades, para a gente falar complementar com outros assuntos, mas foi um grande prazer estar aqui. 6ª temporada vem aí exatamente. Vamos aí, tô aqui já escrito para o seguinte. Eu acho legal, assim, né, de mensagem final, a gente começou a Verum em 2017, final de 2017, em 2018 eu tive a oportunidade de ir para um evento onde tava lá a Hexagon, né, tava lá a Ormeza, que a gente, né, não se via há alguns anos, né, e a gente sentou e conversou, falamos, né, sobre como o Gustavo trouxe, o quanto que a gente idealizou a vinda, né, de colaboração sobre outra temática, sobre a temática da metodologia, Advanced Work Packaging, né, com uma visão de aquilo ali ser uma engrenagem fundamental, e qual foi a empatia natural, né? Sobre o viés de processos e sobre o viés de tecnologia, a gente falava a mesma língua, né? E hoje a gente está debatendo aqui com espaço para debater a cultura do mercado, os desafios que a gente tem, né? O legado que a gente já deixou, né, juntos aqui. Se não existisse esse legado, certamente não estaríamos aqui nessa mesa debatendo próximos passos, evolução disso tudo que a gente teve. Para mim é uma felicidade enorme toda vez que eu encontro com a Ormeza, sabe que admiro muito como profissional e principalmente pela ética, né, e pelo caráter que ele sempre conduz aí as suas relações. Cara, muito obrigado aí por estar junto conosco nessa temporada. Show de bola. Pessoal, mas antes de fechar, né, você que gostou desse conteúdo, 5ª temporada está demais, trouxemos um conteúdo de alta qualidade, então gostaria de fazer um convite para vocês. Se você não nos segue ainda, né, siga nas redes sociais, tanto a Verum Partners quanto a Verum Institute. Siga também o Verum Cash, né, notifique aí, né, para quê? Para você receber esse convite das novas temporadas. Outro ponto, compartilhe esse episódio. Então, quando a gente fala das novas gerações, de trazer essas novas gerações para dentro da engenharia, temos muita coisa legal para construir, pessoal. Então, manda esse episódio, né, para quem quer conhecer mais transformação digital, para quem quer conhecer mais de colaboração e, sobretudo, como alavancar mais resultados. Pessoal, muito obrigado. Vamos para o próximo. Vamos para o próximo? Um abraço. Tchau, abraço, Davi. Excelente. Um abraço, Mezano. Gustavão, obrigado. Boa. Este episódio contou com o apoio da Verum Institute. Acesse veruminstitute.com.br e conheça nossas trilhas de formação, que podem alavancar o futuro da sua carreira e também da sua equipe, com o que há de mais inovador na indústria da engenharia e da construção. Na Verum Institute, o futuro já começou. O Verumcast é uma produção da Verum Partners e do Verum Institute. Este episódio contou com roteiro e produção de Joel Corsini e Igor Favetti. Edição: Joel Corsini. Pós-produção: Grace Lisboa. Logística: Camila Ishikawa. Marketing: Valéria Trombini. A Verum Partners e o Verum Institute estão no LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook, Spotify e nos principais agregadores de áudio. É só nos procurar e seguir a gente por lá. Até o próximo episódio.